Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso. E como sempre digo, este site que está preparando campeão e campeã por todo o território brasileiro, e você com certeza será um dos nossos. Galera, sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje nós vamos falar sobre regra de 3 composta. Professor, não compreendo nada sobre isso e é um assunto muito importante nos concursos públicos. Você está certo, de fato é muito importante. Agora, quanto ao não compreender, seus problemas acabaram. Vem comigo, galera, professor Fiel vai resolver os seus problemas. Vamos falar sobre regra de 3 composta. Galera, existem alguns esqueminhas, alguns macetezinhos, tal, para facilitar a vida na hora de resolver um problema de regra de 3 composta. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre esses macetes, sobre essas dicas de como resolver uma regra de 3 composta, conceituar, você precisa entender bem o que é. Vamos também resolver vários probleminhas, muitos já caíram em concurso, e pontuando, dando algumas dicas de resolução. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiramente falando de regra de 3 composta. Por que a regra de 3 ela é dita composta? Porque nós temos 2 tipos de regras. Regra de 3 simples e temos a regra de 3 composta. A simples é quando envolve só 2 grandezas, nós já falamos sobre isso. E a composta é quando envolve mais de 2 grandezas. Professor, como assim? O que é esse lance de grandeza? O que é uma grandeza, galera? Grandeza é tudo aquilo que é mensurável, ou seja, tudo aquilo que pode ser medido ou pode ser contado. Por exemplo, pessoas, objetos, animais, isso são grandezas. Bom, então ela é dita composta quando envolve mais de 2 grandezas direta ou inversamente proporcionais. Professor, como assim direta ou inversamente proporcionais? Nós já vamos falar sobre isso. E é muito importante que você entenda quando que uma grandeza é diretamente ou inversamente proporcional à outra, ok? Vamos usar de tabelas para facilitar a visualização e consequente resolução do exercício. Bom, vamos relembrar grandezas proporcionais, galera. Bom, nós já dissemos que grandeza é tudo aquilo que é mensurável, ou seja, que pode ser medido ou pode ser contado. Uma grandeza em relação a outra, ela pode assumir 2 comportamentos. Ou ela é diretamente proporcional à outra, ou ela é inversamente proporcional à outra, ok? São 2 situações que nós temos. Primeiro caso, diretamente proporcional. Quando que uma grandeza é diretamente proporcional à outra? Quando o aumento de uma provoca o aumento na outra. Ou quando a diminuição de uma provoca a diminuição na outra. Nessas 2 circunstâncias, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Então, repetindo, aumentou uma, aumentou a outra, diminuiu uma, diminuiu a outra. Diretamente proporcional, tá? Um esqueminha para nós memorizarmos isso. Então, eu tenho aqui uma grandeza 1 e uma grandeza 2. E estou fazendo uma comparação entre elas. Se eu aumentar a grandeza 1 e a grandeza 2 também aumentar, então eu digo que elas são diretamente proporcionais. Como assim, professor? Como que isso pode acontecer? Vamos ver um exemplo prático disso daí. Vamos supor que 6 homens constroem vamos pegar exemplo de pedreiro, vamos pegar aqui uma outra situação. Uma máquina produz 500 peças em um dia. Se ao invés de uma máquina eu tiver 5 máquinas trabalhando, quantas peças serão produzidas? Mais ou menos de 500? Obviamente que mais. Se uma sozinha produzia 500, se eu tiver 5 máquinas trabalhando, eu vou produzir mais de 500. Então é um exemplo que aumentando a quantidade de máquinas, eu aumento a quantidade de peças produzidas. Então são grandezas diretamente proporcionais. Mas não é diretamente só quando aumenta.
A grandeza pode ser diretamente também quando diminui. Então veja bem, se eu diminuo uma grandeza e faz com que a outra também diminua, então elas também são diretamente proporcionais. Posso usar esse mesmo exemplo da máquina, só que agora o contrário. 10 máquinas produzem 2.000 peças em um dia. Se eu diminuir para 3 máquinas, vai produzir mais ou menos. Galera, se diminuiu a quantidade de máquinas, vai diminuir a produção. Então, diminui uma, diminui a outra. Então, grandeza diretamente proporcional. Tá? Só para nós compreendermos quando que é direto e quando que é inverso. E isso é uma confusão muito grande. E nós não podemos deixar de fazer essa análise na hora de resolvermos os exercícios. Tranquilo? Bom, e quando que elas serão inversamente proporcionais? Uma grandeza é inversamente proporcional à outra quando aumentando uma faz com que a outra diminua, ou diminuindo uma faz com que a outra aumente. Olha só, dizemos que uma grandeza é inversamente proporcional quando o aumento de uma provoca a diminuição na outra na mesma proporção. Esquematizando isso seria assim: grandeza 1, grandeza 2. Diminuía a grandeza 1, aumentei a grandeza 1, ó. Aqui, ó. Aumentei a grandeza 1, a grandeza 2 diminuiu. Diminuí a grandeza 1, a grandeza 2 aumentou. Observe que a diminuição de uma provoca o aumento da outra. Como assim, professor? Exemplo? Vamos lá. Se você for de uma cidade A a uma cidade B, a uma velocidade de 100 km por hora, você gasta 2 horas. A velocidade de 100 por hora, você gasta 2 horas. Se você for a uma velocidade de 150, você vai gastar mais ou menos de 2 horas. Obviamente que você vai gastar menos tempo, porque você está numa velocidade maior. Quanto mais rápido, menos tempo você gasta. Então, tempo e velocidade são exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Aumentando uma, a outra diminui. Ok? Uma outra situação, 10 pedreiros conseguem realizar um serviço em 5 dias. Se eu diminuir para 3 pedreiros, quantos dias eles vão gastar para realizar o mesmo serviço? Olha, observe que se tem menos pessoas trabalhando, eu vou precisar de mais tempo para terminar o serviço. Quanto mais pessoas trabalham, mais rápido eu termino. Quanto menos pessoas trabalham, mais tempo eu demoro. Então, diminui uma, aumenta a outra. Aumenta uma, diminui a outra. Grandezas inversamente proporcionais. Galera, isso tem que ficar muito claro para você. Se você não compreender esse contexto da proporcionalidade, você vai errar os exercícios. Porque nós somos obrigados a fazer essa análise todas as vezes que formos resolver um exercício envolvendo regra de 3. Tranquilo? Os passos que nós vamos utilizar nessa resolução. Bom, o primeiro passo é o seguinte: nós temos que verificar todas as grandezas envolvidas no problema. Que tipo de grandezas são, relacionar todas elas e fazer as anotações dos respectivos valores. Isso é o primeiro passo que nós temos que tomar na resolução. Coloco todas as grandezas, assim posso montar esquematizando uma tabela e relaciono todos os valores referentes a essas grandezas. Segundo passo que nós temos que tomar: identificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Ou seja, verificar a proporcionalidade. É aquilo que a gente acabou de falar. Eu tenho que saber se a grandeza A é direta ou inversa B e vice-versa. Se é direta ou inversa C e por aí e assim por diante. Que nós chamamos de verificação de proporcionalidade. Terceiro passo. O terceiro passo é o seguinte: quando nós fizermos a análise da proporcionalidade, vai ter casos em que todas as grandezas são diretamente proporcionais e vai ter casos que pode haver alguma grandeza inversamente proporcional. Então a recomendação é o seguinte: aquelas que nós
identificamos como sendo inversamente proporcionais, nós temos que fazer a inversão delas. O que é inverter uma grandeza, professor? É pegar o valor que está na parte de baixo, passar para cima, o de cima passar para baixo. E isso que é inverter. Nós vamos ter que fazer essa inversão das bases. Feito a inversão, aí nós vamos simplesmente resolver, aplicar a regrinha, o macetezinho que nós vamos ensinar na resolução da regra de 3. Ok? Então são esses 3 passos. Identifico as grandezas, relaciono todos os valores presentes na grandeza. Depois, verifico a proporcionalidade. Verificando a proporcionalidade, eu vou descobrir quem é direta, quem é inversamente proporcional. Depois, faço a inversão das bases. Todas aquelas que são inversamente, eu sou obrigado a inverter. Feito isso, é só aplicar a dica, o macetezinho LAC que nós vamos ensinar aí. Tranquilo? Então vem comigo. Vamos ver o primeiro exemplo, galera. Olha só a situação que nós temos aqui. Usando um ferro elétrico, 40 minutos por dia, durante 10 dias, o consumo de energia será de 8 kWh. Qual será o consumo do mesmo ferro elétrico se ele for usado 50 minutos por dia durante 20 dias? Então vamos lá no passo a passo para resolvermos esse exercício. Galera, primeiro passo, identificar as grandezas. Quais são as grandezas que nós temos? Minutos por dia, então tá aqui, ó, minutos. Outra grandeza, dias, que são 10 dias, vai ser usado por 10 dias. Terceira grandeza, o consumo de energia, quilowatt-horas, ok? Então está aqui as 3 grandezas envolvidas nesse exercício. Agora, eu vou relacionar essas grandezas. De acordo com o enunciado, nós temos o seguinte, 40 minutos, 10 dias, 8 kWh, tranquilo? Depois, qual será o consumo? O consumo é quilowatts-horas, ok? Do mesmo ferro elétrico, se ele for usado por 50 minutos. Então aqui, ó, 50 minutos. Durante 20 dias. Então, durante 20 dias. Está aqui, 20 dias. E ele quer saber qual vai ser o consumo. Então, eu vou representar aqui por X. Tranquilo? Beleza? Dessa forma, nós cumprimos o primeiro passo, que é a identificação e a relação das grandezas. Beleza? Bom, vamos para o segundo passo. No segundo passo, é a identificação da proporcionalidade. Essa identificação vai seguir algumas regras, ok? Então, fica antenado naquilo que eu vou te falar. Quero deixar de antemão que você não necessariamente precisa aplicar essa técnica que eu vou ensinar. Esse é só um método de resolução. Você pode conhecer outros e aplicar outros. Fica a seu critério. Eu, particularmente, prefiro utilizar o método das setas. Como que é o método das setas? O método das setas, na grandeza que eu quero descobrir, que é quilowatt-horas, está aqui, eu vou orientar uma seta. O que é orientar uma seta? É desenhar uma seta no sentido de baixo para cima ou de cima para baixo. O sentido de orientação da seta fica a seu critério. Se você quiser colocar de baixo para cima, você coloque. Se você quiser colocar de cima para baixo, você coloque. Eu coloquei de baixo para cima. Ok? Essa primeira seta é você que define o sentido dela. Agora, a seta que vai ser colocada aqui em dias e a seta que vai ser colocada em minutos, essa não é você que define. Vai depender. Se a grandeza dias for diretamente proporcional à grandeza consumo, a seta tem o mesmo sentido. Se acaso você identificar que elas são inversamente proporcionais, aí a seta vai ter sentido contrário. Galera, quero chamar a sua atenção com relação à seta. Alguns alunos acham que a seta
é para indicar se está aumentando ou se está diminuindo. A seta não é para isso, galera, preste muita atenção. A seta não indica se está aumentando ou se está diminuindo aquela grandeza. A seta é só um comparativo, como instrução, para nós sabermos se aquela grandeza A é direta ou inversa à grandeza B, se aquela grandeza A é direta ou inversa a uma grandeza C, ok? A seta é só para isso. Então, quando eu colocar duas setas no mesmo sentido, eu estou dizendo que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Pode ser as duas para cima, professor? Pode. Pode ser as duas para baixo? Pode, ok? Quando eu colocar uma para cima e colocar outra para baixo, eu estou indicando que essas grandezas são inversamente proporcionais, ok? E aí tanto faz, uma para cima, outra para baixo, qualquer uma delas, tranquilo? Bom, então vamos lá. Eu falei com toda essa tranquilidade, galera, porque causa uma confusão no início, até você acostumar com a seta. E muitos alunos, infelizmente, acham que a seta é para dizer que está aumentando ou está diminuindo. Ah, professor, eu vou colocar para cima porque aqui aumentou. Não é para isso a seta, beleza? Bom, galera, a comparação da proporcionalidade, ela deve ser obrigatoriamente sempre feita em relação à grandeza que eu quero descobrir. Qual é a grandeza que eu quero descobrir? É a grandeza consumo, quilowatt-horas. Então, eu tenho que verificar se essa grandeza minutos é direta ou inversamente proporcional à grandeza consumo. Faço essa verificação. Depois, eu verifico se a grandeza dias é direta ou inversamente proporcional à grandeza consumo. Eu faço as análises separadamente, ok? Verifico uma, depois verifico a outra. E a verificação de uma não tem nada a ver com a verificação da outra. É feito de forma independente, tranquilo? Então vamos lá. Vou analisar a grandeza minutos. Galera, sempre que eu for analisar uma, eu faço de conta que a outra tem os mesmos valores. Como assim, professor? Porque se eu for analisar que uma é 10 e a outra é 20 dias, vai atrapalhar a minha análise. Ah, mas aqui é 40 minutos, mas ali é só 10 dias. Aqui é 20, mas é assim. Não, esquece. Faz de conta que a quantidade de dias é a mesma, tá? Vou analisar minutos. Agora pense aqui comigo. Se esse ferro ficar ligado por 40 minutos, num determinado prazo, ele vai consumir 8 kW, ok? Se ele ficar ligado 50 minutos, agora não é mais 40, agora ele está ficando ligado 50 minutos, vocês acham que ele vai gastar menos ou mais de 8? Obviamente que é mais. Beleza, isso mesmo, vai gastar mais. Não aumentou o tempo de 40 para 50? Aumentou. O que vai aumentar o que vai acontecer com o consumo? Também vai aumentar. Aumentando uma, aumenta a outra, grandeza diretamente proporcional. Então, se elas são diretamente proporcionais, a seta aqui vai ter o mesmo sentido daquela. Como ali está para cima, aqui também vai ser para cima. Beleza? Bom, agora eu vou analisar a grandeza dias. Como eu vou analisar dias, agora eu vou fazer de conta que o tempo que esse ferro permanece ligado é igual, ok? Eu vou supor que o tempo é o mesmo para não interferir na minha análise. Vou fazer a pergunta para o texto. Em 10 dias de uso, são consumidos 8 kW. 10 dias consome 8 kW. Galera, se usar por 20 dias, vai consumir menos ou mais de 8? Obviamente que é mais. Quanto mais tempo eu usar, maior será o consumo. Tranquilo? Então, aumentando a quantidade de dias, eu aumento o consumo. Aumenta um, aumenta outro, grandeza diretamente proporcional. Então, a seta aqui também será para cima. Tranquilo? O que eu identifiquei aqui? Eu identifiquei que todas as grandezas são diretamente proporcionais.
essa e essa. Todas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, olha o esqueminha que nós vamos fazer aqui agora, galera. Para nós encontrarmos o valor de x, nós vamos aplicar a seguinte regrinha, ó. Eu vou pegar, olha aqui, ó. Viram aí? Vou mostrar novamente. Preste atenção no desenho que vai aparecer aqui, ó. Viram aí? Ó, de novo. Beleza? Eu vou pegar todos os valores que estão na mesma linha do x, na horizontal, e vou pegar o carinha que está em cima do x, que é o 8. Olha aqui, em cima do x é o 8, e do lado do x está o 20 e o 50. Quem vai ser x? X vai ser igual ao produto desses valores. 50 vezes 20 vezes 8. Está aqui, ó. Está multiplicando. 20 vezes 50 vezes 8. Esse resultado eu divido pelos que sobraram. Quem que sobrou? 40 e 10. Então eles vão aqui embaixo, ó. 40 vezes 10. Aí, galera, multiplica em cima, multiplica embaixo e divide. Então eu tenho 20 vezes 50 vezes 8 dividido por 40 vezes 10. 20 vezes 50 dá 1.000, 1.000 vezes 8, 8.000. 40 vezes 10, 400. 8.000 dividido por 400, 20. Portanto, 20 kWh esse é o valor do consumo, caso esse ferro fique ligado 20 dias por 50 minutos por dia. Então aí, a resposta é essa, 20 kWh. Tranquilo? Belezinha? O senhor não ficou muito claro? É óbvio que não, esse é o primeiro. Nós ainda temos vários outros para resolver. Vamos para mais um aqui. Trabalhando 8 horas por dia, durante 14 dias, Maurício recebeu R$ 2.100. Se trabalhar 6 horas por dia, durante quantos dias ele deve trabalhar para receber R$ 2.700? Galera, é um probleminha de regra de 3? É. Por quê? Porque está envolvendo grandezas. É um probleminha de regra de 3 composta? É. Porque está envolvendo mais de 2 grandezas. Quais são as grandezas envolvidas? Esse é o primeiro passo. Eu tenho horas por dia, tá aqui, 14 dias, então eu tenho dias, e o valor que ele recebeu, R$ 2.100. Então eu tenho 3 grandezas envolvidas nesse teste. Horas trabalhadas por dia, quantidade de dias e o valor que ele recebeu, tá? Beleza. Já identifiquei as grandezas. Agora eu devo relacionar essas grandezas. O que é relacionar? É colocar os valores informados no exercício. Quais são os valores? Quantas horas por dia ele trabalha? 8. Quantos dias? 14. Quanto que ele ganha? 2.100. Então tá aqui. 8 horas por dia, 14 dias, 2.100. O que o exercício quer saber? O exercício quer saber que se ele trabalhar 6 horas por dia, então vou colocar aqui 6. Durante quantos dias ele deve trabalhar? Então ele quer saber o número de dias. Eu vou dizer que é X. Para ganhar quanto? R$ 2.700. Tranquilo? Então tá aqui. Identifiquei e relacionei as grandezas. Bom, fizemos o primeiro passo. Segundo passo. Segundo passo, verificação da proporcionalidade. Como que eu verifico a proporcionalidade? Para verificar a proporcionalidade, eu devo orientar uma seta na grandeza que eu quero descobrir, que nesse caso é a grandeza dias. Então vamos orientar uma seta. Orientei. Eu coloquei para cima. Você coloca, repito, o sentido que você quiser. Para cima ou para baixo. A primeira. As outras não. Agora, eu vou comparar se a grandeza horas por dia é direta ou inversamente proporcional à grandeza dias. E depois, se a grandeza reais é direta ou inversamente proporcional à grandeza dias. Então vamos lá. Como que eu faço isso? Galera, em 14 dias ele ganhou R$ 2.100. Para ganhar R$ 2.100 ele teve que trabalhar 14 dias. Para ele ganhar 2.700, ele vai ter que trabalhar menos ou mais de 14.
O que aconteceu com o valor recebido? Não é maior? É maior. Se é maior, é porque ele trabalhou mais dias ou menos dias? Obviamente que é mais dias. Quanto maior o valor que ele recebe, maior é o prazo que ele trabalha. Então aumenta aqui, aqui também aumenta. Grandeza diretamente proporcional. Bom, então a seta aqui vai ter o mesmo sentido. Tranquilo? Agora vamos analisar a grandeza horas trabalhadas por dia. Galera, é aquilo que eu disse, quando eu estou analisando uma, eu tenho que fazer de conta que a outra tem o mesmo valor, para não influenciar o meu resultado, ok? Então agora eu vou analisar horas trabalhadas por dia, eu vou fazer de conta que o valor recebido em ambos os casos é o mesmo. Vou fazer de conta que esse valor é o mesmo. Vamos lá. Trabalhando 8 horas por dia, foram necessários 14 dias para ele terminar o serviço. Trabalhando 8 horas por dia, ele demorou 14 dias para terminar o serviço. Agora eu pergunto para você, se ele trabalhar só 6 horas por dia, 6 horas por dia, ele vai precisar de mais ou menos tempo para terminar o serviço. Observem que ele vai estar trabalhando menos tempo por dia. Antes ele trabalhava 8 horas durante o dia, agora ele trabalha só 6. E quando ele trabalhava 8, ele demorou 14 dias. Agora que ele está trabalhando menos horas por dia, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Obviamente que vai aumentar. Diminuindo as horas trabalhadas por dia, aumenta o prazo. Então diminui um, aumenta o outro, grandeza inversamente proporcional. Porque está diminuindo uma e fazendo com que a outra aumente. Então, a seta aqui vai ser para baixo. Tranquilo? Bom, já verificamos a proporcionalidade. Chegamos à conclusão que essa grandeza é diretamente e que esta outra grandeza é inversamente proporcional. Galera, se elas são uma direta, outra inversa, no terceiro passo diz que nós devemos inverter todas as grandezas que forem inversamente proporcional. E o que é inverter? É pegar o valor que está na parte de baixo, passar para cima, e o de cima passar para baixo. Isso é fazer a inversão. Tranquilo? Então esse 8 tem que sair daqui, e ele vai vir para cá, e esse 6 vai sair daqui, e vai para cima. Então o 6 vai para cima, e o 8 vai para baixo. Observe que era 8 sobre 6. Agora o 8 sai, o 6 sai, o 6 vem para cima e o 8 vem para baixo. Inverti, passei o de cima para baixo, de baixo para cima, tranquilo? Bom, depois que nós fizemos isso, agora vai para o macete LAC. Quem é X? X vai ser igual aos caras que estão na mesma linha dele, mais o cara que está em cima dele, tá? Todos eles multiplicando, olha só, ó como que fica o esquema, ó. Observem bem o desenho, ó. Quem vai ser X? 8 vezes 2.700, porque está na linha do X, vezes 14, porque está em cima do X. Professor, é sempre assim? Sempre, galera. O cara que está em cima e os caras que estão na lateral. É como você abre o braço, os que estão na lateral e o que está em cima. Todos eles multiplicando. Então vai ficar assim, ó. X igual a 14 vezes 8 vezes 2.700. Dividido por quem? Por quem sobrou. Quem que sobrou? O 6 e o 2.100. Então eles vão aqui embaixo, multiplicando. Multiplica em cima, multiplica embaixo. Vai dar 302.400. 6 vezes 2.000 dá 12.000. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar 24. Conclusão, quantos dias que tem que trabalhar? 24 dias. Belezinha? Tranquilo? Resolvemos mais um. Captaram aí, né? Bom, agora que nós sabemos como resolver uma regra de 3,
nós vamos começar a fazer uma série de exercícios de aplicação disso daqui, tá? Então vamos para o primeiro deles. Exercício número 1. Uma estrada vai ser construída em 36 dias, utilizando-se 21 operários. Decorridos 24 dias, constatou-se que se tinha construído apenas 60% da obra. Nessas condições, o número de novos operários que devem ser contratados para terminar a obra na data fixada será de... Aqui eu tenho as alternativas do teste. Galera, eu recomendo que você tente fazer esse teste. Dê uma pausa no vídeo, tenta fazer o teste, tá? Na sequência, acompanhe a solução que nós vamos dar, ok? É muito importante que você desenvolva esse raciocínio. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Qual é a primeira coisa que nós fazemos na hora de resolver uma regra de 3? Primeiro passo, identificação das grandezas. Quais eram as grandezas envolvidas? Dias, está aqui. Quantidade de operários, está aqui. E a obra, que é o percentual da obra realizada. Vou voltar aqui no exercício, ó. Uma estrada vai ser construída em 36 dias, então ele deu a quantidade de dias, por 21 operários. E aí, decorridos 24 dias, constatou-se que se tinha construído apenas 60% da obra. Então, em 24 dias, eles fizeram 60% da obra. Se fez 60% da obra, quantos por cento falta fazer? 40%, porque o total da obra é 100%. Se fez 60%, faltam 40%. Tranquilo? Se decorreram 24 dias, quantos dias faltam para o prazo estipulado inicialmente? Se eram 36, era para ficar pronto em 36 dias. Já se passaram 24, então faltam 12 dias. Beleza. A pergunta é o número de novos operários que devem ser contratados para terminar a obra. Tranquilo? Por quê? Porque foi feito só 60% da obra. E faltam ainda 12 dias para terminar o serviço. E vai precisar de mais gente. Então essa é a pergunta. Vamos lá então. Está aqui as grandezas, dias, operários e obra. Vou agora relacionar. A obra era para ser terminada em 36 dias por 21 operários. Que fizeram 60% da obra. Só que tem um detalhe, decorridos 24 dias. Então, eu não vou usar 36 aqui. Eu vou ter que usar 24. Então, onde está 36, nós vamos ler 24. Por quê, professor? Porque 60% da obra representa o que eles fizeram em 24 dias. Ok? Em 24 dias. Bom, como são 36 o total, que era para terminar a obra, estava prevista para terminar em 36 dias, então está faltando 12 dias. Quantos operários são necessários para terminar essa obra em 12 dias, sendo que ainda falta 40% da obra para ser feita? Beleza? Então está aqui, nós organizamos as grandezas e relacionamos elas. Agora vamos verificar a proporcionalidade. Bom, a proporcionalidade é verificada assim. Orienta a seta na grandeza que você quer descobrir. Orientei. Agora, eu tenho que verificar se dias é direta ou inversamente proporcional. E depois, se o total da obra é direta ou inversamente proporcional à quantidade de operários. Então vamos lá. Vou analisar primeiro a grandeza dias. Para terminar o serviço, em 24 dias precisou de 21 operários. Para terminar o serviço em 12 dias, eu vou precisar de menos ou mais operários. Galera, veja bem que esse exercício ele é um pouco tendencioso e às vezes o aluno confunde. Para terminar o serviço em 24 dias, foram necessários 21 operários.
Então tá aqui, ó, 24 dias, 21 operários. Agora, o serviço tem que terminar mais rápido. Só em 12 dias. Quer dizer, se eu tenho menos tempo para executar o serviço, o que vai acontecer com a quantidade de operários? Vai ter que aumentar ou diminuir? Obviamente que aumentar. Se eu tenho menos tempo, eu preciso de mais gente trabalhando. Quanto menos tempo eu tiver, mais pessoas eu preciso trabalhando. Então, diminuindo o tempo, aumenta a quantidade de operários. Portanto, essa grandeza ela é inversamente proporcional. Então, a seta vai ser para baixo. Tranquilo? A seta aqui vai ser para baixo. Vou colocar do lado de cá o 24 para não atrapalhar. Ó. 24. Ok? Bom, agora eu vou analisar a grandeza obra. Quando eu estiver analisando a grandeza obra, eu faço de conta que o prazo agora é igual. Ok? Para terminar, para fazer 60% da obra, precisou de 21 funcionários. Tranquilo? Beleza. Para fazer 40% vai precisar de menos ou mais? Aí eu pergunto para vocês, gente. 40% é menos ou mais de 60? 40 é menos. Ou seja, eu tenho menos serviço para realizar. Se eu tenho menos serviço para realizar, eu posso ter menos pedreiros trabalhando, menos operários trabalhando. Quanto mais serviço eu tenho, mais operários eu preciso. Quanto menos serviço eu tenho, menos operários eu preciso. Então, diminuindo o serviço, diminui a quantidade de operário. Portanto, a grandeza obra e operário são diretamente proporcionais. A seta vai estar no mesmo sentido. O que vai acontecer então? Aquela grandeza que é inversamente proporcional, que é a grandeza dias, eu vou ter que invertê-la. Então vamos fazer essa inversão. Eu vou tirar o 24 aqui de cima e vou passá-lo para baixo. Vou tirar o 12 daqui de baixo e vou passá-lo para cima. Ok? Então tá lá, passei o 12 para lá e tirei ele aqui de baixo. Então o 12 foi lá para cima, tá? E vou passar o 24 aqui para baixo. Tá aqui, ó. 24. Pronto. 24. Galera, como que vai ficar aqui? Agora que nós já fizemos a inversão, nós vamos usar aquele esqueminha de pegar a linha e a coluna do X. Então eu vou pegar tudo que está na mesma linha do X e vou pegar o que está em cima do X. Está aqui, ó. Quem vai ser meu X? X vai ser igual a 24 vezes 21 vezes 40, tudo isso dividido por quem sobrou, 12 vezes 60. Galera, eu expliquei para vocês inicialmente, multiplica em cima, multiplica embaixo, mas nada impede de você fazer também uma simplificação. Como assim, professor, simplificar? Olha só, eu tenho 40 aqui, eu posso cortar esse zero com esse zero. Ok? Eu posso, por exemplo, dividir 24 por 12. 24 dividido por 12 dá 2. E depois eu posso dividir o 2 pelo 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. E por último, eu posso dividir o 21 pelo 3. Olha só, 21 dividido por 3 vai dar 7. Quem que sobrou na parte de cima? Sobrou o 7 e o 4. Quem sobrou na parte de baixo? Ninguém. Então, 7 vezes 4, 28. Galera, mas a pergunta era a seguinte: quantos operários a gente deve contratar? Vou voltar aqui agora, ó. Quantos operários? A pergunta era, já encontramos que x é igual a 28. Vou apagar aqui, ó. Nessas condições, o número de novos operários que devem ser contratados para terminar a obra na data fixada será de... Nós já encontramos que precisa de 28 operários para terminar a obra em 12 dias. Mas espera aí, quantos operários nós tínhamos? Está aqui, ó, 21. Se eu preciso de 28 e já tenho 21, quantos que eu preciso contratar? 7. 28 menos 21, 7. Então, resposta, letra A. Tranquilo? Belezinha? Viram aí como que é o processo? Obviamente que se você
não ficar atento para a pergunta, você acaba errando. A resposta não é 28. A resposta é só quantos faltam. Se eu tinha 21 e encontrei 28, então faltam 7. Tranquilo? Exercício 2. Vamos lá. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. 6 horas. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas. Quando o reservatório estiver cheio, os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes, ou seja, aos ralos do primeiro reservatório. Mesmo modelo, igualzinho. Bom, continuando. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Bom, mais uma vez eu peço para você dar uma pausa, tenta resolver o teste, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar aqui. Então vamos lá, galera. Observe que eu tenho 2 reservatórios, um de 900 e outro de 500. Com relação ao de 900, eu tenho as seguintes informações. Que ele tem 6 ralos de escoamento e gasta 6 horas para esvaziar esses 900 metros cúbicos de água. A pergunta é, foi construído um de 500 e quer que ele seja esvaziado em 4 horas. E a pergunta é quantos ralos são necessários. Beleza. Diante disso, vamos anotar as informações que nós temos. Eu tenho a grandeza capacidade, eu tenho a grandeza ralos e eu tenho a grandeza horas. Beleza, está aqui. Quais são as informações? 900 metros cúbicos, 6 ralos, 6 horas. 500 metros cúbicos, quantos ralos eu vou precisar? X em 4 horas. Pronto. Já determinei as grandezas, relacionei elas, agora vou verificar a proporcionalidade. Para verificar a proporcionalidade, oriento a seta na grandeza que eu quero descobrir, que é ralos. Está aqui, orientei. E vou verificar se as outras são direta ou inversamente. Vou começar pela capacidade do reservatório. Quando era 900 metros cúbicos, eu precisei de 6 ralos para esvaziar. Agora diminuiu a capacidade para 500 metros cúbicos. Se eu tenho menos água para ser esvaziada, eu vou precisar de mais ou menos ralo. Obviamente que é menos, né, galera? Se diminuiu a capacidade, eu preciso de menos ralo. Não vou precisar da mesma quantidade. Eu precisava de 6 quando era 900. Diminuir aqui vai diminuir ali. Então é diretamente proporcional. A seta vai ter o mesmo sentido. Tranquilo? Vamos para horas. Para esvaziar em 6 horas, precisou de 6 ralos. Para esvaziar em 4 horas, vai precisar de mais ou menos ralos. Galera, observe que mais uma vez nós estamos diante de uma situação meio tendenciosa. Se eu tenho menos tempo para esvaziar, eu vou precisar de mais ralos em funcionamento. Porque quando eu tinha 6 horas, 6 ralos era suficiente. Para esvaziar em 6 horas, 6 ralos era suficiente. Mas para esvaziar em 4, agora não, eu vou precisar de muito mais ralo do que 6. Porque eu tenho que esvaziar mais rápido. Então, diminuindo o tempo para o esvaziamento, automaticamente eu vou ter que aumentar a quantidade de ralos. Então, aqui é inversamente proporcional. O que acontece quando é inversamente proporcional? Eu tenho que inverter essa grandeza. Então, o 6 sai daqui, vai vir para baixo, o 4 sai daqui e vai para cima. E o 6 vem para cá. Inverti. Depois que eu fiz a inversão, eu pego a linha e o cara que está em cima do X, ó. A linha e o cara que está em cima. Quem vai ser X? X vai ser igual a esse produto. Então vamos lá, ó. X
igual a 500 vezes 6 dividido por quem? Por 900 vezes 4. Como eu disse para vocês, pode simplificar, ó, 0, 0, 0, 0. Tá? Quanto que é 6 vezes 6? Não é 36? 9 vezes 4 também é 36. Quem que sobrou, galera? Quem sobrou foi só o 5. Então, resposta, letra C, 5 ralos. Essa é a quantidade necessária. Tranquilo? Belezinha, né? Professor, eu não estou conseguindo, professor. Tranquilo, galera. Se você não conseguiu fazer o teste, até aí não é nada assustador. Compreendeu a solução que nós demos? Beleza, compreendi, professor. Verificou aonde que você errou? Verifiquei. Então tome cuidado para não errar de novo. Pelo menos não cometer o mesmo erro. Vamos lá para o exercício 3. Olha só. Um avicultor possui 600 galinhas e 4.500 quilos de ração, que é suficiente para alimentá-las por 30 dias. Admitindo que ele tenha adquirido mais 400 galinhas e 1.500 quilos de ração, por quantos dias a alimentação de que dispõe será suficiente para alimentar as aves? O que esse teste está propondo para a gente? Bom, é um caso de regra de 3 composta que envolve mais de 3 grandezas. Então dá uma pausa, tenta fazer e na sequência acompanha a solução. Vamos lá. 600 galinhas, 4.500 quilos de ração, dura 30 dias. Aí ele falou, adquiriu mais 400 galinhas e adquiriu mais 1.500 quilos de ração. A pergunta é quanto tempo isso vai durar. Então vamos lá? Essas são as informações que nós temos, tá? E ali é o que ele adquiriu. Então vamos lá. Vou primeiramente colocar todas as grandezas. Eu tenho quantidade de galinhas. Eu tenho a quantidade de ração. E eu tenho a quantidade de dias que dura esse alimento. Inicialmente ele tinha 600 galinhas, 4.500 quilos de ração, e isso dura 30 dias. Depois ele falou, adquirir mais 400 galinhas. Se ele tinha 600 e adquiriu mais 400, ele passou a ter 1.000 galinhas. Se ele tinha 4.500 quilos de ração e adquiriu mais 1.500, 4.500 mais 1.500, 6.000 quilos de ração. E a pergunta é quantos dias isso vai durar. Pronto, relacionei as grandezas. Agora eu vou fazer a verificação da proporcionalidade. Oriento a seta, vou orientar aqui para baixo, tanto faz para cima para baixo, e vou verificar uma a uma aqui. Quando eu tinha 600 galinhas, dava para 30 dias. Agora eu tenho 1.000 galinhas, vai durar mais ou menos tempo? Esquece, faz de conta que a quantidade de ração é igual, lembra disso. Então 600 galinhas, a ração durava 30 dias. 1.000 galinhas, obviamente se tem mais galinhas comendo, vai durar menos tempo. Então aumenta aqui e diminui lá. Então grandeza inversamente proporcional. A seta aqui vai ser para cima. Beleza? Agora eu vou analisar a quantidade de ração. Quando eu tinha 4.500 quilos, durava 30 dias. Agora eu tenho 6.000 quilos. Vai durar menos ou mais? Se eu tenho mais ração, obviamente vai durar mais tempo. Então grandeza diretamente proporcional. Bom, identifiquei que a grandeza, a quantidade de galinhas é inversamente. O que a gente faz quando é inversamente? A gente inverte. Então 600 estava em cima, vem para baixo. O 1.000 estava embaixo, vai para cima. Beleza? Agora que eu fiz a inversão, eu pego a linha e a coluna do X, ó. Os caras que estão na linha e o cara que está em cima. Quem vai ser X? Vai ser 600 vezes 6.000 vezes 30. Tudo isso dividido por 1.000 vezes 4.500. Galera, eu vou cortar todos os zeros possíveis para facilitar. Aqui embaixo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então eu vou cortar 5 zeros lá em cima também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quem que sobrou aqui, ó?
vou reescrever aqui para facilitar a visualização dos senhores. Sobrou 60 vezes 6 vezes 3. E embaixo sobrou quem? Sobrou 1. 1 não precisa colocar, né, gente? 1 e 45. Pronto. Beleza. Bom, dá para mim simplificar ainda, professor. Se você não quiser simplificar, você pode multiplicar em cima e dividir pelo de baixo. Eu prefiro simplificar. 45 dividido por 3 vai dar 15. E eu corto 3 e no lugar do 45 eu coloco 15. Mas 60 dá para dividir por 15. 60 dividido por 15 vai dar 4. Então quem que sobrou? Sobrou 4 e sobrou 6. Conclusão, x vai ser igual a 4 vezes 6, 24. Então, de acordo com a pergunta, quantos dias vai durar essa ração? 24 dias. Essa é a nossa resposta. Beleza? Tranquilo? Então observem, galera, que assim, de um exercício para o outro, muda a contextualização. Mas a linha, os passos que tem que ser observados são os mesmos. Isso não vai mudar, ok? Bom, exercício 4. Nesse exercício nós temos a seguinte situação. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimento por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos seguintes até o término da campanha. Continuação. Admitindo que o ritmo da coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de... Então está aqui as alternativas. Mais uma vez peço para você dar uma pausa. Na sequência acompanhe a solução que nós vamos dar. Releia o exercício, né, e tenta fazer. Então vamos lá, galera. Nós temos aqui a seguinte situação. Primeira coisa que eu faço. Eu tenho que colocar aqui todas as grandezas envolvidas. Eu tenho quantidade de alunos, está aqui alunos. Eu tenho os dias, a quantidade de dias que eles vão trabalhar. Eu tenho a quantidade de horas trabalhadas, tá? E tenho a quantidade de alimento que eu vou representar por quilograma, que é a quantidade de alimento que eles vão conseguir arrecadar. Agora, eu vou anotar as informações que o exercício deu. Ele disse inicialmente que eram 20 alunos, e esses 20 alunos trabalharam por 10 dias, 3 horas por dia, e conseguiram arrecadar quantos quilos? Olha só, veja bem, a informação lá não foi direta, mas foi indireta. Ele disse assim, ó, perceba que os alunos arrecadaram 12 quilos por 10 dias. E lá falou o seguinte, que 12 quilos em 10 dias, portanto, 12 vezes 10, 120 quilos. Então, quantos quilos eles conseguiram arrecadar? 120. 12 quilos por dia, em 10 dias, 120 quilos. Beleza? Tranquilo. Bom, outra informação que o exercício nos deu. Ele falou que 30 novos alunos se juntaram ao grupo. Quantos alunos eu tinha? 20. Se juntou 30, eu passei a ter quanto? 50. Então, 50 novos alunos. Beleza? Depois, ele falou que esse pessoal vai trabalhar nos dias restantes. A campanha não era por 30 dias? Era. Eles já trabalharam 10. Então, falta quanto? Falta 20. Beleza? E o exercício falou que eles trabalhavam 4 horas por dia. Então, eu vou colocar aqui 4 horas por dia. A pergunta é o total que eles conseguiram arrecadar nessa campanha. Toma cuidado, galera, que a pergunta não é quanto que eles arrecadaram aqui. Ele não quer saber quanto que arrecadou aqui. Ele quer saber no total. Só que primeiro eu preciso saber esse, porque nos 10 primeiros dias eu já descobri. Então agora vamos fazer a análise. Coloco a seta na grandeza que eu quero descobrir e vou comparar todas as outras. Começando por hora. Em 3 horas arrecadou 120 quilos. Em 4 horas, mais, né? Se aumenta a hora, aumenta lá, diretamente proporcional. Agora, dias.
Em 10 dias, arrecadou 120 quilos. Em 20 dias, vai arrecadar mais. Então, diretamente proporcional. 20 alunos conseguiram arrecadar 120 quilos. 50 alunos, obviamente, vai conseguir arrecadar mais. Então, também é diretamente proporcional. Todos são diretamente proporcional. Então, é só pegar os que estão na mesma linha e o carinha que está em cima do X. Observe que é sempre o mesmo esquema. O cara que está em cima da grandeza que eu quero descobrir e todos os que estão na lateral, na horizontal aí. Então, quem vai ser X? X vai ser o produto de tudo isso aqui, ó. X vai ser igual a 50 vezes 20 vezes 4 vezes 120. Tudo isso dividido por quem sobrou. 20 vezes 10 vezes 3. Bom, cortando o zero, ó, 20 corta com 20, o zero aqui eu posso cortar com esse zero do 120, beleza, ficou quem? Olha só, vou colocar aqui quem ficou, ficou 50, ficou 4 e ficou 12, quem ficou embaixo? Só o 3, então vamos lá, o 3 dá para me simplificar com 12, ó, 12 dividido por 3, 4. Então, sobrou 50 vezes 4 vezes 4. 50 vezes 4, 200. 200 vezes 4, 800. Galera, 800 é a quantidade que essas pessoas arrecadaram. Mas a pergunta não era quanto que eles arrecadaram. Observe que essa alternativa de resposta tem aqui. E muita gente marcou essa alternativa de resposta. Mas a pergunta não era quanto que eles arrecadaram, mas o total arrecadado. Então eu sou obrigado a somar junto com esses 800, esse 120. E 800 mais 120 dá 920 quilos. Então esse é o total arrecadado. Ok? Resposta letra A. Belezinha? Se você não prestar atenção na pergunta, galera, você cai por terra. Ok? A pergunta é de fundamental importância na resolução. Temos que entendê-la bem. Exercício número 5. 24 operários fazem 2/5 de determinado serviço em 20 dias, trabalhando 7 horas por dia. Em quantos dias a obra estará terminada, sabendo-se que foram dispensados 4 operários e o regime de trabalho diminuído de 1 hora por dia? Beleza? E aí, as alternativas de resposta. Mais uma vez, dá uma pausa, tenta fazer, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar. Bom, vou anotar as informações aqui. Nós temos o seguinte: 24 operários fazem 2/5 do serviço em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Aí ele falou que foi dispensado 4 operários. E o regime de trabalho diminuído de 1 hora por dia. Qual que é a pergunta? Em quantos dias a obra estará terminada? Beleza? Bom, pessoal, vamos primeiramente anotar todas as grandezas que nós temos aqui. Eu tenho grandeza operários, vou colocar OP. Nós temos a obra, o serviço, né? Eu vou colocar aqui o serviço. Temos o serviço. Nós temos os dias. E nós temos as horas trabalhadas por dia. Está aqui as grandezas que nós temos envolvidas nesse exercício. Agora eu vou relacionar 24 operários. Um detalhe, galera. Ele diz que 2/5 da obra foram feitos. Se você quiser trabalhar com fração, você trabalhe. Eu não aconselho você a trabalhar com fração, porque na hora que a gente fizer a multiplicação, essa fração pode te atrapalhar. Então você tem duas escolhas aqui. Ou você transforma essa fração para um número decimal, ou seja, 2 dividido por 5, dá 0,4, ou deixa ele na forma de porcentagem. 0,4 é só multiplicar por 100, nós temos 40%, ok? Então o meu conselho é esse. Transforme para porcentagem. E aí vamos trabalhar com a porcentagem, porque é um número inteiro e facilita na hora de multiplicar e dividir. Então, 2/5 é igual a 40% da obra. Tranquilo? Então eu vou trabalhar com 40.
40% foi feito, ok? Vou colocar só o 40 aqui, porque aqui está dado em porcentagem agora. Dias, quantos dias? 10. Quantas horas por dia? 7. A pergunta é, em quantos dias ele vai terminar o restante do serviço? É isso, ó. Em quantos dias a obra estará terminada? Em quantos dias a obra estará terminada? Ok? Então, X. Falta quantos por cento do serviço? Se ele fez 40, falta 60%. Ele falou que foram dispensados 4 operários. Se eu tinha 24, dispensei 4, eu passei a ter só 20 operários. E o regime de trabalho foi diminuído em 1 hora. Se eles trabalhavam 7 horas e diminuiu 1, passaram a trabalhar 6. Beleza? Pronto. Organizei, relacionei as grandezas. Agora vamos verificar a proporcionalidade. Orienta a seta na grandeza, está aqui para baixo. E vou verificar uma a uma se é direta ou inversa. Vamos lá, começando por horas trabalhadas por dia. Trabalhando 7 horas por dia, demorou 10 dias para terminar o serviço. E se trabalhar 6 horas por dia? Estou trabalhando menos tempo por dia. O que vai acontecer? Vou precisar de mais dias. Se diminuir as horas trabalhadas, eu preciso de mais tempo. Então é inversamente proporcional. Diminui uma, a outra aumenta. Agora eu vou analisar a grandeza operários. Para terminar o serviço em 10 dias, 24 operários terminou em 10 dias. Se tiver menos operários trabalhando, agora é só 20. 20 operários vai gastar mais ou menos dias. Galera, se 24 operários demorou 10 dias, 20, que é menos, vai demorar mais. Então, diminuindo operários, aumenta os dias. Inversamente proporcional. Então, a seta para cima. Agora, vamos falar do serviço. 40% da obra foi feita em 10 dias. 60% da obra vai fazer em menos ou mais. Obviamente que quanto mais serviço eu tenho, mais tempo eu vou precisar. Aumentando o serviço, aumenta a quantidade de dias. Aumenta um, aumenta outro, diretamente proporcional. Então a seta aqui é para baixo. Ok? Quem é a inversa? Quem é a inversa é a quantidade de operários e horas trabalhadas por dia. O que a nossa regrinha diz? Aquelas que forem inversas eu devo inverter. Então aqui era 24, vai sair daqui. O 24 vai vir para baixo e o 20 vai para cima. 7 estava em cima, o 6 estava embaixo. Então, ó, vou inverter. O 6 vai para cima e o 7 vem para baixo. Depois que eu fiz a inversão, eu pego os caras que estão na mesma linha e o cara que está em cima do X. Está aqui, ó. Então, quem vai ser X? X vai ser igual a 24 vezes 60 vezes 10 vezes 7. Tudo isso dividido por quem sobrou. 20 vezes 40 vezes 6. Tranquilinho? Bom, vamos lá então, ó. Eu tenho, vou cortar os zero, ó. Esse zero com esse zero, zero com esse zero. Beleza? Bom, quem que sobrou em cima? Sobrou 24 vezes 6 vezes 1 do 10, então não precisa colocar, né? Vezes 7. Sobrou embaixo o 2, o 4 e o 6. 2 vezes 4 vezes 6. Bom, eu ainda posso cortar aqui, ó, esse 6 com esse 6. Tranquilo? Bom, aí eu tenho o seguinte, ó. Quanto que é 2 vezes 4? Não é 8? 2 vezes 4 são 8. Eu tenho 24 aqui em cima, ó. 24 dividido por 8 vai dar 3. Quem que sobrou? 3 e 7. Quanto que é 3 vezes 7? X igual a 21. Galera, preste atenção na pergunta. Ele perguntou em quantos dias esta obra será terminada. Em quantos dias essa obra será terminada. Então, para terminar essa obra, esses 60%, ainda restam 21 dias. Ok? Belezinha? Então, de acordo com a pergunta, tá aqui, eu vou apagar aqui só para a gente visualizar. Em quantos dias a obra estará terminada? Em 21 dias, resposta alternativa letra D. Tranquilinho? Beleza? Vamos para mais um teste aí.
Exercício 6. Vamos lá. O Natal é uma época de comemorações para o mundo cristão que se prepara decorando vários locais com os populares pisca-piscas, ocasionando um aumento substancial no consumo de energia elétrica. Em uma residência, um pisca-pisca com 300 microlâmpadas, ligado 12 horas diárias, gera em 30 dias um gasto de R$ 24,00 na conta de energia relativa a esse consumo. Continuação. Se esse pisca-pisca for substituído por outro com 100 microlâmpadas do mesmo tipo que as anterior, ligado somente 6 horas diária, conclui-se que em 30 dias haverá uma economia de... Aí aqui nós temos as alternativas de resposta. Ele quer saber não quanto que ele vai pagar por esse consumo, mas quanto que ele vai economizar. Então fique ligado na pergunta. Haverá uma economia. Haverá uma economia, tá? Não é quanto que ele vai pagar. Bom, então dá uma pausa, tenta fazer, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar aí. Vamos lá então. Olha só, estou colocando as grandezas envolvidas aqui. São 4 grandezas. Quantidade de lâmpadas, a quantidade de horas que ela fica funcionando por dia, a quantidade de dias e o valor que eu vou pagar. Então, 300 lâmpadas, 12 horas por dia, 30 dias, vou pagar R$ 24,00. Aí ele falou que agora é só 100 lâmpadas, reduziu para 100 lâmpadas, e elas não vão mais trabalhar 12 horas por dia, vão trabalhar só 6 horas por dia. Bom, o prazo continua sendo o mesmo, 30 dias. E eu tenho que descobrir quanto que eu vou pagar por isso. Ok? Bom, feito isso, vamos verificar agora a proporcionalidade. A proporcionalidade, eu oriento a seta na grandeza que eu quero descobrir, que é o valor, e vou comparar os demais. Bom, dias aqui eu não preciso nem analisar, porque é 30 e 30, tanto faz ser direto ou ser inversa, não vai alterar em nada. Horas trabalhadas por dia, esse sim. Quando as lâmpadas estavam funcionando 12 horas por dia, eu gastei R$ 24,00. Se elas funcionarem só 6 horas por dia, eu vou gastar menos ou mais? Obviamente que é menos. Quanto menos tempo essa lâmpada ficar ligada, menor será o valor que eu irei pagar. Diminui as horas de funcionamento, diminui o valor a ser pago. Tranquilo? Então aqui, diretamente proporcional. Lâmpadas. Quando eu tinha 300 lâmpadas, eu pagava R$ 24,00. Agora eu só tenho 100. Se tem menos lâmpadas em funcionamento, obviamente o consumo vai ser menor. Se o consumo é menor, eu vou gastar menos. Então, diminui aqui, diminui lá, diretamente proporcional. Como tudo é diretamente proporcional, é só pegar os caras que estão na linha e o cara que está em cima do X. Bom, então vamos lá. As alternativas são essas. Vamos ver o que a gente encontra. X vai ser igual a 100 vezes 6 vezes 30 vezes 24. Tudo isso dividido por quem sobrou. 300 vezes 12 vezes 30. Galera, 30 com 30 eu já corto de cara. Ó. Ok? 300, 2 0, 100, 2 0. Morreu. Sobrou 6, 24 na parte de cima. 6 vezes 24, e na parte de baixo sobrou o 3 e o 12. 3 vezes 12. Bom, 24 dividido por 12 dá 2. 6 dividido por 3 dá 2. E 2 vezes 2 são 4. Ok? 2 vezes 2, 4. 24 dividido por 12, pá, beleza. R$4. Galera, observe que eu nem tenho 4 como alternativa aqui. Eu não tenho. Tá? 4 é o valor que ele vai pagar de consumo por 100 lâmpadas, 6 horas por dia durante 3 dias. Mas a pergunta era exatamente quanto que ele vai economizar. Se ele pagava R$24, pagava 24, e agora ele vai pagar só 4, 24 menos 4, 20. Então, resposta, letra E. De quanto que é a economia? De R$20. Esse é o valor que ele vai economizar fazendo essa troca aí. Tranquilinho?
Beleza? Então, repito, ele não quis saber quanto que ele vai pagar. Ele quer saber quanto que ele vai economizar. Se ele pagava 24 e agora ele vai pagar só 4, então a economia é de 20. Vai economizar R$20. Beleza? Vamos para mais um teste aí, exercício 7. Esse exercício diz assim: 5 pessoas, trabalhando 10 horas por dia, fabricam 2.400 peças em 20 dias. Quantas peças serão produzidas por 25 pessoas que em 18 dias trabalham 9 horas por dia? Está aqui as alternativas de resposta, tá? Mais uma vez, dá uma pausa, tenta fazer. Na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar. Ok? Bom, vamos lá. Então eu tenho aqui, vou anotar as informações, são 5 pessoas, 10 horas por dia, 2.400 peças em 20 dias. Então eu vou anotar aqui as grandezas que eu tenho. Eu tenho grandezas pessoas, eu tenho grandezas horas por dia, eu tenho a grandeza peças, quantidade de peças, e tenho os dias, 20 dias. Está aqui. Essas são as grandezas. Vou anotar as informações que o exercício deu. 5 pessoas, trabalhando 10 horas por dia, produz 2.400 peças em 20 dias. Quantas peças serão produzidas? Então, quer saber peças, X, por 25 pessoas, que em 18 dias, está aqui 18 dias, trabalham 9 horas por dia. Pronto. Depois que eu fiz isso, agora vamos verificar a proporcionalidade. Oriento a seta, vou analisar essa. 5 pessoas produzem 2.400 peças. 25 pessoas vai produzir menos ou mais. Quanto mais pessoas trabalhando, mais peças serão produzidas. Então é diretamente proporcional. Se trabalhar 10 horas por dia, produz 2.400 peças. Se trabalhar 9 horas por dia, vai produzir mais ou menos. Quanto menos tempo trabalhar por dia, menos peças será produzida. Então, diminuindo aqui, diminui lá. Então, também é diretamente proporcional. Observe que para ser direta, ou aumenta e aumenta, ou diminui e diminui. Beleza? Bom, agora vamos lá. Em 20 dias foram fabricadas 2.400 peças. Em 18 vai ser fabricado mais ou menos. Obviamente que é menos. Quanto menos tempo de trabalho, menos peças produzidas. Então, diretamente proporcional. Como tudo é diretamente proporcional, é só pegar o cara que está na linha e o cara que está em cima do X. Então, quem vai ser X? Vai ser 25 vezes 9 vezes 2.400 vezes 18, tudo isso dividido por quem sobrou. Quem sobrou? 5 vezes 10 vezes 20. Ok? Então vamos lá. Vou cortar os 0, ó. 1, 0, 2, 0. 1, 0, 2, 0. Quem que sobrou em cima? Sobrou 25, sobrou 9, sobrou 24 e sobrou 18. Quem sobrou embaixo? Sobrou 5 e sobrou o 2. Porque o 1 eu não preciso colocar, era 10, eu cortei o 0, ficou 1. Então não precisa colocar. Então vamos lá. O 25 ainda dá para simplificar pelo 5 aqui, ó. 25 dividido por 5 vai ficar 5. Para facilitar, eu posso dividir também o 24 pelo 2, vai dar 12. Então quem que sobrou? 5, 9, 12 e 18. Vamos ver quanto que isso dá? 5 vezes 9, 45. Então está aqui, ó, 45. 45 vezes 12, olha só. 45 vezes 12 eu tenho 9, 5, 14, vai 1, 540. 540 vezes 18. Vezes 18. Então vamos lá. 8 vezes 0, 0. 32 vão 3. 40, 43. 0, 4, 5. Somando 0,279. 9.700.
5 vezes 10 vezes 20. 5 vezes 10 vezes 20. Ok? 9.720. Qual era a pergunta? Quantas peças serão produzidas por 25 pessoas em 18 dias, trabalhando 9 horas por dia? Tá? Então, quantas peças vai ser produzidas? 9.720 peças. Ok? Esse vai ser o total, trabalhando em 18 dias, 9 horas por dia, 25 pessoas. Ok? Essa é a resposta certa. Galera, houve uma falhazinha no tocante às alternativas aqui. Talvez na hora de eu montar o slide, eu não devo ter colocado aqui a resposta, mas a resposta correta é 9.720. Observem que nós temos aqui, eu vou representar aqui a resolução. Então, fizemos 5 pessoas, 10 horas por dia, 2.400 peças em 20 dias. 25 pessoas, 9 horas por dia, X peça, 18. Fizemos todos os comparativos, multiplicamos, dividimos, 9.720. Então essa é a resposta correta e a alternativa não aparece aqui, foi uma falha de digitação aí, desculpem, tá? Mas a resposta é 9.720. Tranquilinho? Importante que você tenha entendido isso daqui. Esquece as alternativas, nós chegarmos na resposta. Esse era o processo que você tinha que tomar, todas as análises comparativas de proporcionalidade e na sequência a resolução. Belezinha? Vamos para mais um aí. Exercício 8. Diz assim: 32 homens constroem 50 metros de calçada em 28 dias, trabalhando 7 horas por dia. Em quanto tempo 48 homens construirão 9 metros de calçada, trabalhando 8 horas por dia? Ok? Bom, aí eu tenho aqui as alternativas de resposta. Beleza? 29 dias, 9 horas e 36 minutos. 30 dias, 3 horas e 12, 29, 3 e 12, 31 e 6 e 40. Mais uma vez, dá uma pausa, tenta resolver. Na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar aí. Ok? Bom, eu vou anotar as informações que nós temos. Nós temos quantidade de homens, 32, eu vou colocar aqui 32 homens. Nós temos 50 metros de calçada. Nós temos 28 dias, trabalhando 7 horas por dia. Aí ele diz que são 48 homens, 90 metros de calçada e 8 horas por dia. E ele quer saber em quanto tempo, né? Em quanto tempo eles constroem. Então vamos lá. De acordo com... Vou montar agora o esquema aqui. Vou colocar todas as grandezas do exercício. Então ele fez referência a homens. Ele fez referência à calçada, ao tamanho da calçada, dada em metros. Ele fez referência à quantidade de dias. E fez referência também à quantidade de horas trabalhadas por dia. Então está aqui. Todas as grandezas envolvidas no exercício. Agora eu vou relacionar. Ele disse que 32 homens constroem 50 metros em 28 dias, trabalhando 7 horas por dia. Ok? Aí a pergunta é justamente o seguinte: se for 48 homens para construir 90 metros de calçada, trabalhando 8 horas por dia, quantos dias eles vão gastar? Quanto tempo? Quantos dias eles vão gastar? Ok? Então está aqui, relacionei as grandezas, agora eu vou verificar a proporcionalidade. Oriento a seta na grandeza que eu quero descobrir, orientei para baixo, tanto faz, para baixo, para cima, e vou analisar as demais. Vou começar aqui. Se trabalhar 7 horas por dia, gasta 28 dias para terminar o serviço.
Mas se trabalhar 8 horas por dia, o que aconteceu com a quantidade de horas trabalhada por dia? Aumentou. Você está trabalhando 1 hora a mais, então a sua produção vai ser maior. Se a sua produção é maior, o que acontece com o tempo? Diminui, vai terminar em menos tempo. Aumentando aqui, diminui aqui. Então, grandeza inversamente, seta para cima. Ok? Vou analisar a calçada. Para construir 50 metros de calçada, durou 28 dias. Para construir 90, vai durar menos ou mais. Mas, quanto mais calçada, mais tempo nós vamos gastar para terminar o serviço. Então, aumenta aqui, aumenta lá, diretamente proporcional, a seta vai ter o mesmo sentido. Agora aqui, 32 homens trabalhando, demorou 28 dias. Se eu tiver 48 homens trabalhando, vai demorar menos ou mais? Quanto mais homens estiver trabalhando, menos tempo eu gasto para terminar o serviço. Obviamente que quanto tiver mais pessoas, o serviço termina mais rápido, ok? Ah, professor, mas a quantidade de calçada é diferente. Galera, eu disse para vocês que nós temos que fazer de conta que as outras grandezas são iguais, para não interferir na minha análise. Então eu tenho que pensar que o serviço é o mesmo. 32 homens demorou 28 dias para fazer um serviço. Se fosse 48, se aumentasse mais homens trabalhando, o mesmo serviço não ia terminar mais rápido? Ia. Então aumenta aqui e diminui lá, inversamente proporcional. Então a seta vai ser para cima. Agora que eu descobri quem é direta e quem é inversa, eu tenho que inverter. Homens é inversa, então 32 sai daqui de cima, vai vir aqui para baixo, e o 48 sai de baixo, vai para cima. O 7 e o 8 também é inversamente proporcional. Então, o 7 sai de cima, vem para baixo, o 8 sai de baixo, vai para cima. Depois que eu fiz as inversões, agora é só pegar o carinha que está na linha e o carinha que está em cima do X. Está aqui, ó. Quem vai ser meu X, galera? X vai ser igual... Vou apagar esses... X vai ser igual a 32... vezes 90, vezes 28, vezes 7. Tudo isso dividido por quem? Por 48, vezes 50, vezes 8. Que foram os valores que sobraram. Simplifico o que dá para simplificar, ó. 0 com 0, ok? Posso simplificar aqui. 32 dividido por 8 vai dar 4. Posso simplificar o 4 por 48. 48 dividido por 4 vai dar 12. Beleza. Quem que sobrou? Vamos lá, para não atrapalhar a gente aqui. Em cima sobrou o 9, sobrou o 28 e sobrou o 7. Quem sobrou embaixo? O 12 e o 5. 12 e 5. Bom, ainda posso simplificar aqui. Eu posso simplificar, por exemplo, o 28 pelo 12. 28 e 12, se eu dividir tanto o 28 e o 12 por 4, eu vou ter 28 dividido por 4, 7, 12 por 4, 3. Então sobrou em cima o 9, o 7 e o 7, e sobrou o 3 e o 5 aqui embaixo. Conclusão, 9 vezes 7, 63, 63 vezes 7, 441. E aqui 3 vezes 5, 15. 441 dividido por 15. Então vamos lá, vamos fazer essa divisão. 441. Vou apagar aqui do lado, vou fazer ela aqui desse lado. 441 dividido por 15, ó. 44 vai dar 2, 2 vezes 15, 30. 44 tira 30, vai dar 14. Abaixo 1, 141. 141 vai dar 8. 8 vezes 5, 40. Vão 4, 8 vezes 1, 8, e 4, 20, 120, não, é pouco, dá 9. 9 vezes 15, 9 vezes 5, 45, vão 4, 9 vezes 1, 9, 4, 13, 135.
141 tira 135, 6. Beleza. Quero continuar a conta. Vírgula, acrescento 0. Ficou 60. 60 dividido por 15, 4. 4 vezes 15, 60. Para 60, nada. Resumindo, 29,4. Então, 441 dividido por 15 dá 29,4. Galera, agora eu vou apagar isso aqui. Já chegamos à conclusão que é 29,4. Vou apagar isso aqui para voltar aqui no teste, para você compreender a resposta desse exercício. Então vamos lá, voltando no teste. Em quanto tempo ficará pronto isso? Nós encontramos que é 29,4. Agora vamos para alternativas de resposta. Eu tenho 29 dias, 9 horas e 36 minutos. 30, 29. Observe que a letra B, a letra D e a letra E já está descartado, porque eu tenho 29,4. Então o 29 já é inteiro, eu já sei que são 29 dias, ok? Aí eu tenho o vírgula 4, tá? Então vamos lá, vírgula 4, 0,4 dias. Como que eu acho isso em horas? É só multiplicar isso daqui por... um dia tem quantas horas, galera? A gente faz uma regrinha de 3. Um dia tem 24 horas. 0,4 dias tem X horas. Então é só multiplicar 0,4 por 24. Ok? Um dia 24 horas, 0,4 dias, é só multiplicar. Fazendo esse produto, 24 vezes 0,4, eu vou ter 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Uma casa, vírgula. 9,6, ou seja, 9,6 horas. 9,6 horas. Aí já matou. Eu não preciso nem continuar. Por quê? Porque eu só tinha duas alternativas, ou A ou C. Então, 29 dias, 9 horas, ainda restou 0,6, que no caso aqui vai representar um minuto. Só para desencargo de consciência, a gente sabe que uma hora tem 60 minutos, então 0,6 é só multiplicar por 60, vai dar exatamente 36, conforme está aqui. Então, 29 dias, 9 horas e 36 minutos. Resposta letra A, ok? Viram aí o processo de conversão? Galera, 29,4 dias, nós consideramos a parte inteira, 29 dias. Com isso, nós já matamos 3 respostas, ficamos só entre 2. E transformamos o 0,4 dia para hora, fazendo uma regrinha de 3. Um dia são 24 horas. 0,4 dias é X. Multiplica cruzado, 0,4 vezes 24, 9,6. Portanto, 9 horas. Sempre a parte que está antes da vírgula é a parte inteira. Representou aqui 9 horas. E para achar os minutos é só multiplicar o que está depois da vírgula por 60. Tranquilo? E assim a gente chegou aí na resposta final. Belezinha? Exercício 9. Olha só. Uma turma de 20 operários começa uma obra a 1º de março para terminá-la a 35 dias, trabalhando 6 horas diárias. Ao término do dia 14, o proprietário lhes diz que precisa da obra terminada no dia 24 de março. Então, a partir do dia 15, coloca mais 8 operários e aumenta as horas diárias de trabalho, de modo que vê satisfeito seu desejo. Quantas horas diárias trabalharam os operários na segunda fase? Aí nós temos aqui as alternativas de resposta. Bom, vamos anotar todas as informações que nós temos aqui. É uma turma de 20 operários, então eu tenho quantidade de operários 20. Eu tenho, a obra começou no dia 1º para terminar no dia 4 de abril. Tem 35 dias para terminar essa obra. 35 dias. Trabalhando 6 horas diárias. Ao término do dia 14, o proprietário lhes diz que precisa da obra terminada no dia 24 de março. Tá? Bom, então a obra já não vai mais ser feita em 35 dias.
ela vai ter que terminar no dia 24 de março. Beleza. Então, no dia 14 de março, no dia 14, para terminar no dia 24. Ok. Então, a partir do dia 15, coloca mais 8 operários e aumenta as horas diárias de trabalho, de modo que vê satisfeito o seu desejo. Ou seja, eles terminam a obra no dia 24 de março. Tranquilo? A pergunta é, quantas horas diárias trabalharam os operários na segunda fase? Então a gente precisa trabalhar essa questão. Quantas horas eles vão trabalhar diária? Na primeira fase eles trabalhavam 6 horas por dia. 6 horas por dia. Tranquilo? Então vamos montar o nosso probleminha aí da seguinte forma. Eu tenho quantidade de operários, eu tenho a quantidade de dias para executar o serviço e eu tenho a quantidade de horas trabalhadas por dia. Tranquilo? Essas são as grandezas que nós temos. Vamos relacioná-las. O exercício falou que 20 operários terminariam essa obra em 35 dias, trabalhando 6 horas por dia. Ok? 6 horas por dia. Agora, o que aconteceu? Aconteceu que no dia 14 de março, o patrão mudou de ideia. Olha, não é mais para terminar em 35 dias, porque era para ir até o dia 4 de abril. Agora eu quero que termine no dia 24. Ou seja, quantos dias está faltando para terminar a obra? Em 10 dias. Então eles vão ter que terminar a obra agora em 10 dias. O que aconteceu? Ele aumentou mais 8 operários na obra. Então de 20 ele passou a ter 28 operários. E a pergunta é, quantas horas por dia eles vão levar para terminar esse serviço? Bom, galera, aqui nós vamos ter que levar em consideração a seguinte questão. O exercício falou que a obra começou no dia 1º para terminar no dia 4, trabalhando 6 horas por dia. Ao término do dia 14, vocês concordam que já houve um prazo aí, essa obra já foi executada uma parte? Porque eles já fizeram uma parte. Até o dia 14 eles trabalharam. Então eu vou ter que descobrir isso daí. E como que eu vou fazer essa descoberta? Eu posso fazer uma regrinha de 3, simples e direta. Tipo assim, ó. 100% da obra é para ser terminada em 35 dias. X% da obra foi feito em 14 dias. Ok? Porque 35 era o prazo para terminar toda a obra, que era o prazo inicial. Mas passaram 14 dias. Então, quantos por cento foram feitos? Vamos fazer uma regrinha de 3 aqui. Então, vai ficar assim, ó. 35x igual a 14 vezes 100. 14 vezes 100 vai dar 1.400, dividido por 35. Vamos fazer essa divisão aqui, ó. X vai ser igual. Vamos dividir aqui. 1.400 dividido por 35. Isso aqui vai dar 4. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 3, 2. E 2, 14. Abaixo o 0, 40. Ou seja, galera, 40% da obra foi feito. Beleza? Descobrimos que esses 14 dias trabalhados representam o quê? 14% da obra. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu não vou trabalhar mais com 35 dias. Por quê? Porque a informação que eu tenho é que em 14 dias, o percentual da obra realizada foi de 40%. Ok? Eu coloquei os 35 dias inicial só para mim fazer esse comparativo. Agora eu descobri que 20 operários em 14 dias, porque eles trabalharam até o dia 14, 6 horas por dia, produziram 40% da obra. Faltam ainda 60% da obra. Para 100% falta 60%. A quantidade de operários aumentou para 28 e eles têm 10 dias para terminar esse serviço. E a pergunta é, quantas horas diárias eles vão ter que trabalhar? Beleza, agora eu consegui montar a minha regra de 3. Vou verificar a proporcionalidade.
Para terminar 40% da obra, teve que trabalhar 6 horas por dia. Para terminar os outros 60%, ou seja, aumentou o serviço, vai ter que trabalhar mais tempo. Se aumenta a obra, aumenta o tempo. Então é diretamente proporcional. Para terminar em 14 dias, teve que trabalhar 6 horas. Para terminar em 10, olha só, diminuiu o tempo, tem que terminar mais rápido, então tem que aumentar as horas trabalhadas por dia. Quanto menos tempo eu tenho, mais horas trabalhadas por dia eu preciso. Então, se diminui aqui, aqui aumenta. Então, inversamente proporcional. E aqui, 20 operários, trabalhava 6 horas por dia. Se aumentou a quantidade de operários, se tem mais gente trabalhando, eu preciso trabalhar menos horas por dia, ok? Porque eu tenho mais pessoas. Aumentando a quantidade de operários, diminui as horas trabalhadas por dia. Por quê? Porque nós estamos fazendo de conta que esses outros valores são todos iguais, para não interferir na nossa análise. Então, quanto mais operários eu tenho, menos horas por dia eu preciso trabalhar. Então, aumenta aqui, diminui lá, inversamente proporcional. Bom, eu tenho duas grandezas inversas. Quantidade de operários e o percentual da obra. E a quantidade de dias. Então, eu devo inverter. Então, aqui era 20, vai sair daqui. Aqui embaixo era 28, vai para cima 28 e vem para baixo 20. O 14 era em cima, o 10 era embaixo. Então, o 10 vai para cima, o 14 vem para baixo. Agora que eu inverti, eu pego a linha e a coluna do X. Está aqui, ó. Então, quem vai ser X? X vai ser igual a 20 vezes 14 vezes 6 vezes 60. Tudo isso dividido por quem? Por 28 vezes 10 vezes 40. Cortando o zerinho, ó, 0, 0, 0, 0, ficou, em cima sobrou 2 vezes 14 vezes 6 vezes 6 dividido por 28 vezes 4. Bom, vamos simplificar mais ainda isso aqui, ó. 2 vezes 14 não é 28, então eu corto 2, 14 e o 28. 2 vezes 14 é 28, corto com o 28 de baixo. Quanto que é 6 vezes 6, galera? 6 vezes 6, 36. 36 dividido por 4, 9. Pronto. Ok? Aqui 9, resposta letra A. 9 horas por dia. Ok? Esse vai ser o tempo que eles vão ter que trabalhar para terminar dentro do prazo, 9 horas por dia. Tranquilo? Então fica aí. Resposta é essa. Observe, galera, que nós tivemos que fazer todo um arranjo inicial. E se você não fizesse esse arranjo inicial, você ia ter dificuldade na resolução, certamente ia encontrar uma resposta errada. Eu não trabalhei com 35. 35 só serviu de parâmetro para eu encontrar o percentual já feito. Essa é a dica. Se você não fizer isso, você erra o exercício. Tranquilinho? Beleza? Vamos para mais um aí. Exercício 10. Olha só. Numa editora, 8 digitadores, trabalhando 6 horas por dia, digitaram 3/5 de um determinado livro em 15 dias. Então, 2 desses digitadores foram deslocados para um outro serviço, e os restantes passaram a trabalhar apenas 5 horas por dia na digitação desse livro. Mantendo-se a mesma produtividade para completar a digitação do referido livro, após o deslocamento dos 2 digitadores, a equipe remanescente terá de trabalhar ainda quantos dias para terminar esse serviço? Essa é a pergunta, ok? Bom, vou anotar as informações que nós temos. Galera, dê a pausa, tente fazer, na sequência acompanhe a solução nossa. São 8 digitadores, eu vou colocar aqui 8 digitadores. Trabalha 6 horas por dia, 6 horas por dia. O que mais? Digitaram 3/5 de um determinado livro. Galera, 3/5 representa o quê? 60%. 60%, 3 dividido por 5 é 0,6. 0,6 vezes 100 é 60. Então, eles fizeram 60% do livro. Já foi feito. Em 15 dias. 15 dias, ok? Aí a pergunta é,
2 desses digitadores foram deslocados para outro serviço. Diminuiu a quantidade de digitadores. Menos 2. Para um outro serviço. E os restantes passaram a trabalhar 5 horas por dia. Agora não é mais 6, é 5 horas por dia. Na digitação desse livro. Mantendo a mesma produtividade para completar a digitação do referido livro após o deslocamento dos 2 digitadores, a equipe remanescente terá que trabalhar ainda. Então quer saber quantos dias ela vai ter que trabalhar. Beleza. Vamos agora montar aqui a nossa regrinha. Primeiro passo, eu vou colocar todas as grandezas. Eu tenho quantidade de digitadores. Está aqui, ó, digitadores. Eu tenho horas trabalhadas por dia. Eu tenho a quantidade de dias. E eu tenho o percentual do livro que já foi executado, que já foi feito. Beleza. Essas são as grandezas. Vou relacionar os valores. Ele disse 8 digitadores, trabalhando 6 horas por dia, levam 15 dias para fazer 3/5, que nós chegamos à conclusão que é 60% do livro. Vou colocar 60, ok? Não precisa colocar a porcentagem não, os símbolos. Beleza. Aí ele falou que saiu 2 digitadores. Se eu tinha 8, saíram 2, sobrou quanto, galera? 6. Sobraram 6 digitadores, saíram 2. Eles passaram a trabalhar menos, agora 5 horas por dia. A pergunta é quantos dias eles vão gastar para terminar o livro. Se foi feito 60%, quantos por cento falta para terminar? 40. Pronto. Relacionei todas as grandezas. Está aqui, ó. Agora, depois que eu fiz isso, nós vamos verificar a proporcionalidade. Então, oriento a seta na grandeza que eu quero descobrir, que é dias, e vou fazer o comparativo. Primeiro aqui, para terminar 60% do livro foram 15 dias. Para terminar 40% vai ser menos. Quanto menos serviço tem, menos tempo gasta. Então, diretamente proporcional. Trabalhando 6 horas por dia, levou 15 dias para terminar o serviço. Se trabalhar só 5 horas, está trabalhando menos por dia. Se está trabalhando menos horas por dia, vai gastar mais dias. Quanto menos horas por dia trabalha, mais dias leva. Então diminui aqui e aumenta lá, inversamente proporcional. 8 digitadores levou 15 dias. Levaram 15 dias. 6 digitadores vai levar menos ou mais? Galera, se tem menos pessoas trabalhando, vai levar mais dias. Menos pessoas trabalhando, mais dias. Inversamente proporcional. Diminui aqui e aumenta lá. Agora vamos inverter quem foi inverso. O 8 estava em cima, o 6 estava embaixo. Então o 6 vai para cima, o 8 vem para baixo. Horas por dia é inverso. 5 estava embaixo, o 6 estava em cima. Então o 5 vai para cima, o 6 vem para baixo. Feito essa inversão, pega-se quem está na linha e quem está na coluna do X. Quem vai ser X? 8 vezes 6 vezes 15 vezes 40. Dividido por quem? Quem sobrou? 6 vezes 5 vezes 60. Agora, ó, cortando zerinho, ó, zerinho com zerinho, eu tenho 6 com 6, sobrou aqui. Em cima vai sobrar 8 vezes 15 vezes 4. E embaixo sobrou 5 vezes 6. 5 vezes 6. Ainda dá para simplificar. 15 dividido por 5 dá 3. 6 dividido por 3, 2. 4 dividido por 2, 2. Então sobrou 8 e 2. 8 vezes 2, 16. Então, de acordo com a resposta, a alternativa letra B, 16 dias. Tranquilinho, galera? Então, tá aí a resposta desse exercício. Galera, a recomendação é, sempre que nós tivermos valores em fração, transforme isso para porcentagem. Porque trabalhar com fração, não que você não possa trabalhar, mas é mais complicado. Se você não tomar muito cuidado, você erra de bobeira. Então transforma isso aqui para uma fração, fica mais fácil.
Tranquilinho? E aí você consegue resolver com mais facilidade o exercício. Beleza, galera? Bom, e assim a gente chegou ao fim da nossa aula, galera. Espero ter colaborado com você, espero ter dado as dicas necessárias para ampliar o seu conhecimento sobre regra de 3. Galera, fizemos vários exercícios sobre regra de 3. Treine, treine, treine. A palavra de ordem é treino. Na medida que você treinar, você vai se aperfeiçoar. Você vai começar a olhar para um exercício e conseguir já direcionar o melhor caminho de resolução. E isso você só adquire com a prática, com o treino, ok? Desejo a você aí bom estudo. Fiquem com Deus, galera, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Que Deus abençoe vocês e nos encontramos na próxima aula. Um abraço. Tchau.